Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, informação e interação. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que está aí em alta em todas as áreas, né? A gente vai falar sobre inteligência artificial, a famosa IA ou AI, como algumas outras pessoas chamam. Vamos falar sobre a inteligência artificial aplicada à educação, como é que isso tem mudado a forma de aprender. E para isso eu trago aqui duas professoras do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Angélica Félix, tudo bem, Angélica? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, vamos ter um papo muito legal. Vamos lá. Também está com a gente a Keila Lucas, tudo bem, Keila? Tudo bem, Ivan. Estreante aqui no podcast. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui junto com a professora Angélica. Obrigada. A gente é que agradece. Então, pessoal, vamos lá. A tecnologia, né, ela tem revolucionado a educação e tem tornado o aprendizado mais dinâmico, mais interativo, mais acessível. Mas aí, como em todas as faces da tecnologia, né, tem um lado positivo, tem também um lado negativo. Deixa eu começar perguntando a vocês, o que é, afinal, a IA aplicada à educação? Como é que funciona? É sempre importante a gente reforçar esse lado desafiador, realmente, né? Se a gente for conceituar a aplicação da IA na educação, pensando no jeito certo de fazer, a IA seria realmente uma ferramenta, uma estratégia de impulsionar todo o processo de ensino-aprendizagem. Por que todo o processo? Porque ele já é um suporte também para o professor. Então, se a gente for, de fato, implementar da maneira correta, o professor usa a IA como um recurso de produção de suas aulas, de diversificar estratégias de criação de sequências didáticas, para insights e inspirações, para a gente tornar aquela aula, inclusive, mais inclusiva para determinados tipos de estudantes, perfis de aprendizagem que a gente tem cada vez mais diversos. E a partir disso, a gente impulsiona também no lado do estudante, que é o lado que a gente tem hoje mais desafios, mais preconceitos, né, também. E, de fato, é muito difícil, porque mesmo os professores que usam a IA na sua rotina de preparação, de estruturação do processo, muitas vezes eles não preparam o estudante para usar também. E, de fato, como tudo na educação, é muito mais fácil proibir que eles usem do que orientar que usem de forma correta. Uso, né? Exatamente, porque é difícil essa condução do uso do estudante, né? Mas é uma ferramenta muito potente. E uma coisa que a gente não pode negar, que apesar dos desafios, é que se o estudante usar a inteligência artificial para fomentar a sua educação, né, sua própria aprendizagem da maneira correta, isso vai ser um divisor de águas, assim, porque ele vai ter ali o seu agente, né, o seu agente, porque foi montado com a sua forma de aprender realmente, te dando todo o suporte para o aprender. Infelizmente, a gente não tem isso muito facilmente, porque a maioria dos estudantes quer usar como fazia com o Google, né? De fazer uma pergunta, copiar e colar e levar para uma lista de exercício. Então, a gente não tem esse uso adequado, infelizmente. Mas é muito potente e a gente precisa, enquanto professor, enquanto educador, pensar em como a gente realmente vai fazer com que isso funcione da melhor forma para garantir esse processo, assim. O nosso maior desafio é tentar fazer que o aluno entenda que o GPT, por exemplo, né, uma das mais populares, ele é um recurso para a aprendizagem dele. Tipo assim, que ele consegue não só conseguir uma informação que ele está buscando ali, a resposta de uma pergunta, mas que ele consegue interagir para que a IA consiga explicar melhor, dar exemplos. Mas é muito difícil a gente tentar fazer que o aluno entenda que ele consegue fazer isso com a ferramenta e não só o famoso copia e cola, porque aí a gente tem um prejuízo na aprendizagem, né? Ele só vai copiar e colar e aquilo não vai ser absorvido de nenhuma forma. Mas é um recurso incrível para todas as áreas que a gente tem contato, pelo menos, que o aluno pode utilizar as IAs para aprender mais, né? Aprimorar a aprendizagem. Vamos lá. Dica para os professores aí. Prompt de Angélica e de Keila. Como é que os professores eles podem utilizar a IA
de forma a estruturar uma didática, uma aula, tornar mais atrativa, como você estava falando. Quais dicas você daria dessa interação professor-IA para esse desenvolvimento? Primeira coisa que eu sempre reforço é que, como tudo na educação, não existe receita de bolo, né? Porque cada turma, cada estudante, cada processo é muito único. Eu inclusive nas minhas formações, eu sempre gosto de pontuar isso. A gente deve encarar, enquanto professor, cada sala de aula como um laboratório. A gente vai fazer experimentos para verificar naquele laboratório, com aquela amostra que eu tenho ali, qual é a melhor forma de garantir que eu chegue ao meu resultado esperado, que é a aprendizagem daquele conteúdo, daquela habilidade, enfim. E nesse ponto, né, o ChatGPT, como o exemplo que Keila mencionou, é um recurso fantástico, né? Porque eu consigo rapidamente construir com ele várias estratégias diferentes, validar em sala de aula e retorno para ele. Eu acho que melhor do que a dica de como montar a aula, porque ela é mais intuitiva, essa construção, é como validar. Porque, montei lá a minha estratégia didática. Inclusive, tem um relato recente de uma professora que estava com dificuldade para que os estudantes dela entendessem fração. Crianças do 5º ano. E perguntando algumas soluções. Eu disse, já perguntou ao ChatGPT, tipo, como eu posso explicar fração para crianças de 10 anos de maneira lúdica, intuitiva, não sei o quê. E ela ficou encantada com o resultado. E eu disse, e outro ponto fundamental é, não deu certo, leva para o chat também. Chat, apliquei essa estratégia, então coloca a tua sequência didática lá. Chat, eu apliquei essa estratégia e não tive o resultado, por quê? Erraram tais questões, tive tal desempenho, não engajaram, não tive resultado, para que ele também analise esses dados para a gente. A gente tem a IA como uma ferramenta de análise de dados também, que agora virou popular. Antes, a ciência de dados era só para a computação, não era só para quem estava na área específica. Hoje não, todo mundo pode analisar dados de maneira muito mais intuitiva. E era difícil para a gente, enquanto professor, entender por que uma aula não deu certo. Muitas vezes a gente ficava, meu Deus, planejei tanto, com tanto carinho, pensei, e a aula não foi boa, não engajou, terminou antes do tempo. Não... E agora eu tenho opinião externa, né, com base de dados. Então, relata e pega um feedback de como você consegue melhorar essa aula. Mas aí o professor também tem que ter muita humildade nesse sentido de, vou mudar meu processo da aula, não é perfeito. E aí a provocação que eu faço sempre. Se a gente dá aula da mesma forma que a gente aprendeu, dificilmente está dando certo hoje em dia. Então a gente precisa se provocar nesse sentido para modificar também a nossa forma. Atualmente eu estou com disciplinas muito práticas, né? Banco de dados, engenharia de software. Então, eu geralmente utilizo o ChatGPT, né? Eu uso outras, mas o ChatGPT é... Vou perguntar já, quais são? Ele é o que eu mais acabo interagindo. E, geralmente, eu preciso construir cenários de atividades, né? Para os alunos pensarem em modelagem, em revisão de processo. Então, eu vou pedindo esses cenários ao chat, pedindo processos que os alunos podem fazer para que eles validem aquele processo. Então, são estratégias de como aprimorar as atividades. Por exemplo, porque o conteúdo teórico a gente tira de livros, né? De referências confiáveis. Mas a prática, geralmente, a gente precisa de algumas estratégias. Às vezes a turma é muito grande, aí tem que refazer a aplicação da atividade. Então, o chat ajuda bastante nisso. E agora, dica para o aluno. Porque a Angélica falou também sobre a questão de você ter ali um agente, né, que entende, passa a entender, né, a sua forma de estudar, né, os métodos que você usa. Como treinar a IA para ser esse agente? Usando. A melhor forma de treiná-lo, né, para que a gente conheça, para que ele te conheça, é usar. E aí, usar não fazendo buscas de simplesmente... Então, a gente precisa dar informações para que ele possa absorver e usar nesse contexto que vai me entregar também. E a gente pode pedir para que ele assuma esse papel de, seja meu instrutor de aprendizagem, seja meu agente. Então, eu forneço para ele já um background. Porque ali ele diz assim, opa, então eu já estudei tudo isso. Quando eu sugiro que ele assuma um papel, né, que ele assuma uma personalidade, que ele assuma uma determinada profissão,
Ali ele já pega aquela profissão com todo o background de estudo que, teoricamente, um profissional precisaria ter. Claro, precisa validar sempre, né? Então, se o professor dá suporte para o estudante para que ele construa esse processo, é muito mais potente. Porque um estudante sozinho, ele muitas vezes não vai ter a habilidade de dizer assim, eita, essa indicação realmente é satisfatória, é boa. Então, a educação, ela nunca vai ser dissociada do papel do professor. Então, a gente precisa saber que a importância do nosso papel enquanto condutor, enquanto mediação, enquanto formação, de maneira geral, ela é insubstituível sempre. E aí, mesmo nessa formação do estudante usar o ChatGPT, por exemplo, se eu conduzo isso, é muito mais potente. Eu tive uma aula recentemente que foi no laboratório e era teórica a aula, era para eles construírem uma entrevista para coletar requisitos com o usuário. E aí, a primeira coisa que eu disse foi, abra todo mundo o ChatGPT. Os 30 olharam pra mim, assim, eu disse assim, meu Deus, e agora? Eu não vou... Isso eu ia fazer depois, né? Depois que ela... Sem ela ver. Sem ela, é segredo. Socorro, e agora, gente? Eu disse, que vocês vão usar o chat, eu já sei, mas vamos criar do jeito certo o chat. Digo, ó, manda pro chat fazer tal coisa. Aí eu fui dando os comandos básicos, eu disse, salvem isso que ele já fez. Agora vamos de novo. Agora, informem pro chat o que é o projeto que vocês estão trabalhando. Aí eles se informaram. Só, agora... Com esse chat, diga que a gente precisa coletar requisito e apresente o perfil do usuário de vocês. Aí eles apresentaram o perfil do usuário de vocês. Pronto. Peça só 10 perguntas para a gente descobrir informação sobre o sistema para esse usuário. Já era totalmente diferente as perguntas da primeira dia e já era 10 perguntas para me descobrir informação de um usuário. Porque aí ele já assumiu um papel de, ó, agora eu sou analista de sistemas, agora eu preciso coletar requisito desse projeto específico. Então, acaba que o estudante, aos poucos, ele vai entendendo de, eu vou conduzir dessa forma. E proibi-lo é tolice porque é muito mais rápido de fazer. Na vida profissional, ele vai ganhar muito mais se ele souber usar corretamente do que se ele não souber usar, porque a Angélica não deixava que eu usasse. Então, eu sempre acho muito mais potente que a gente ensine a usar corretamente. E aí, o que precisa mudar, e é isso, quando a gente conversa com o professor, não pode deixar de pontuar isso, é o processo de avaliação. Porque se antes eu avaliava apenas a qualidade daquela questão, agora eu não posso avaliar só isso. Porque foi o ChatGPT que construiu. Então, eu preciso de novos indicadores de aprendizagem. Eu preciso modificar a minha forma de ver o que ele aprendeu realmente para extrair isso enquanto avaliação. Então, um desafio não é só o aprender, é o avaliar. Sempre foi desafiador, né? A avaliação. Sempre foi, acho que o nosso processo mais desafiador para o professor é avaliar. E agora, então, mais ainda. Porque o que eu estou avaliando, o ChatGPT ou o meu estudante? E o fato não é proibir que ele use, é traçar novas estratégias de avaliação, novos indicadores, que quando eu olhar esses indicadores, eu digo assim, pronto, agora eu sei o que deu certo, o que não deu certo, o que eu vou mudar. E não só penalizar, porque foi 10, então tá errado, vou penalizar o estudante. Então, a gente precisa pensar muito ainda sobre isso. Isso que a Angélica está falando é até linha de pesquisa. No doutorado, eu acabo aplicando esse aprimoramento de prompt das IAs, porque o estudante ele precisa entender que quando ele faz a busca solta lá na interface do ChatGPT, o resultado também vai ser muito solto. Ele vai ser geral. É o que ele pesquisa, o primeiro acesso é o que ele retorna. Mas quando você dá condicionais, tipo, assuma tal papel, avalie tal cenário, seja tal profissional, né? A gente costuma trabalhar muito o contexto de, assuma o papel de um engenheiro de software. Aí avalie tal cenário. Produza tais processos. Isso vai fazer com que o resultado fique muito mais aprimorado. E aí tem que ensinar, de fato, ao aluno a fazer isso, porque dá um pouquinho de trabalho, né? Não é uma resposta imediata. Tem que ir conversando com o chat, ir olhando o que é que ele vai retornar, né? Porque tem que ser crítico da resposta que ele está retornando. E assim a gente vai conseguindo obter respostas melhores da IA. E 2 pontos, né? Existe trabalho, porque daí não é achar que agora eu não trabalho mais, o chat faz só assim. Né? Existe trabalho e exige conhecimento técnico. Tipo, se você for fazer uma coleta de requisito, né, com sua expertise em marketing, em tudo que você conhece, e Keila for fazer uma coleta, claro que a dela vai ser mais potente, porque ela tem o olhar crítico profissional do que vai ser resultado. Então, eu já tive conversas com profissionais com aquela preocupação de, meu Deus, agora o chat vai substituir todo mundo. Eu digo, um profissional bom, junto com o chat, nunca vai ser tão potente
quanto ele sozinho. Porque ele precisa da nossa inteligência. Ele precisa da nossa expertise para validar, para direcionar. Então, se eu for construir um roteiro para o podcast, não vai ser tão bom quanto o seu. Porque você tem toda a expertise para isso. Tem sua experiência. Então, vai ser mais rápido. Então, se uma tarde antes me construía uma, agora ele constrói 5 muito mais rapidamente. Mas existe trabalho, leitura, pesquisa, direcionamento. E não dispensa nunca que agora a gente não vai precisar mais de você não, meu irmão. O chat vai fazer sozinho aqui os roteiros. Mandar só aqui o roteirinho. Vai estar chegando ali do nada vai chegar aqui os roteiros e vai ser bom. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Vocês estavam falando sobre a diversidade já de IAs que nós temos. Inclusive, Keila falou que não usa só o GPT. E eu disse que queria saber mais sobre isso. Quais são as outras IAs que vocês já utilizam, assim, e para quais finalidades? O pessoal nessa hora tá pegando papel. Eu chuto que já tem milhares, não tem? Tem milhares muitas. de IAs aí para As mais N acessíveis, áreas. assim, Tem que... só para matemática, tem IA que é só para música. Porque, assim, a IA, ela é uma inteligência artificial que precisa ser refinada. E a gente vai refinando aí em N áreas. As que eu utilizo, né, até por questão da pesquisa doutorado, é o ChatGPT, o Gemini da Google. Aí tem o Claude, tem o DeepSeek, tem Phi4, tem Gemma, enfim. São todas as IAs que eu acabo utilizando para poder executar a minha pesquisa de doutorado, né? Que são vários projetos de análise de testes de software. Então, tem inúmeras. E aí, cada uma vai atender de uma forma, cada uma tem um comportamento diferente. O chat, ele, por ser mais robusto, né? Ele tem mais processamento, até porque é o mais usado. Então, ele tem é mais o que aprende mais rápido. Tem mais, jogam mais informação nele também. Ele tem uma resposta aprimorada, às vezes a resposta é mais rápida do que o Gemini, por exemplo, ou qualquer outro que seja menorzinho. Mas, dependendo da tarefa, você ainda consegue perceber que o Gemini é melhor do que o DeepSeek, que o GPT não é tão bom quanto o Gemini em algumas coisas. E aí a gente, em termos científicos, né, a gente compara o desempenho das IAs para as tarefas. Mas para o estudante, é a que ele tiver acesso mais fácil, né? Geralmente tem planos que são mais acessíveis, né? Porque a IA tem um preço. Mas aí com o plano mais acessível é só ele ir trabalhando e vendo qual é a que funciona melhor para aquela tarefa específica. Vocês já viram alguma pesquisa que aponte se, por exemplo, as buscas no Google caíram depois do ChatGPT? Porque, assim, antes todo mundo ia lá, Google, né? Hoje, acho que tem gente que vai no Google, pesquisa ChatGPT para ir no ChatGPT fazer a pergunta. Tem alguma coisa já sobre isso? Não, o Google ainda é muito usado, porque de maneira popular ele ainda vence. Mas uma surpresa que eu fiquei é que quem está ganhando espaço na pesquisa é o TikTok. É o TikTok, tipo, quem tem a juventude, né, a geração minha, né, a minha geração aí, abaixo de 20 aí, tem usado mais o TikTok. Tem usado mais o TikTok para busca do que o Google. E eu fiquei impressionada, porque eu tive uma experiência interessante em relação a isso. A gente tem um colega professor, inclusive, que ele já fazia, e ele me disse que, tipo, eu queria uma história de um microfone, que a gente tava com um problema, e ele encontrou no TikTok a solução. E eu fiquei com isso, mas esqueci. Aí eu, que sou corredora, gosto sempre de enfatizar, né, Miski? Comprei meu Garmin, tão sonhado por tantos corredores. Ela tá investindo, eu tô investindo pesado. Pro meu Pace 10, eu tô investindo pesado. Mas eu não gostei. Quando eu comecei, foi a primeira vez que eu cheguei decepcionada, porque ele chegou como se tivesse com um problema de calibragem. E aí eu vou falar antes de resolver, né? A minha visão leiga de corredora e de tudo mais. Eu corria, que não chegava em 1 quilômetro, que era o meu sonho, né? E não chegava. Como era um teste, eu nesse dia morri pra chegar em 2. Minha sensação era que eu tinha chegado tipo em 5, né? Mas tudo bem, travei. Não tinha colocado o Strava, porque o foco era ele. Beleza, passou. Vou treinar, vou testar de novo amanhã, porque eu acho que foi alguma coisa errada no GPS. Ajustei o GPS, fiz de novo e botei o Strava. E realmente tava diferente. No Strava fiz lá, sei lá, 3 e lá 1,5, por exemplo.
E eu não entendia. Aí comecei a cair, mexer, nada. E pesquisei no Google e nada. E procurei no YouTube formas de resolver e não encontrei. Me lembrei disso e fui pro TikTok. Comprei meu Garmin e tá medindo diferente do aplicativo. Foi simplesmente em 30 segundos um jovem de 15 anos. Ele explicou absolutamente tudo. Resolveu o meu problema. Mostrou lá que é porque tem um cantinho escondido no relógio que tá em quilômetro, mas o aplicativo do Garmin tá em milha, baixa o aplicativo, ajusta não sei o que pra equilibrar os dois e ficar em quilômetro. Enfim, tava em milha num canto, quilômetro. Em 30 segundos, o jovem adolescente resolveu o meu problema. Eu disse, meu Deus, pois não é que resolve isso. Mas realmente estão usando, e assim, para coisas normais como a gente usava no Google, como resolver, né? Estão indo pro TikTok, e eu testei e deu certo. Assim, eu acho que por popularidade, a gente tem a consulta ao ChatGPT, condicionando de que a pessoa já tenha, né, a conta, já consiga chegar ali no acesso à IA, mais fácil. Só que o Google ainda é muito utilizado. Às vezes, tem processos que você precisa começar pelo Google para depois ir para o chat. E aí, o aluno precisa ter esse manejo, né? De entender que se ele não encontra num canto, ele vai ter que ir em outro, né? Ou, nem que seja por TikTok, uma hora ele vai ter que olhar outros caminhos, né? Que é até a estratégia de ser autodidata, né? No aprendizado. Até porque, no fim, né? Na prática mesmo, a IA não é de busca. Né? E muitas coisas que você retornar ali, ele vai criar. Teve um cenário também de um professor, assim que abriu, que a gente estava fazendo o teste, e ele queria buscar, e era realmente buscar referências de uma área, eu não lembro qual área. E ele foi buscar essas áreas no ChatGPT. E ele criou livros maravilhosos. Não existia nenhum. Então, é uma ferramenta realmente de criação, criativa. Então, tinha lá autor misturado com o nome de outro livro. Então, quando ele me disse, sugere livros de, sei lá, de matemática para o infantil, ele criou vários livros e deu a lista. Então, ali, se você não checa, você vai usar uma referência errada. É até uma dica para quem está com TCC, com pesquisa científica. Assim, tem que ter muito cuidado para checar se aquilo está correto. E é uma coisa que o Google não faz, que o Google não cria. Ele realmente retorna o que está lá na base de dados dele. Então, o chat cria. Então, ele inventa coisas também. E a estratégia, tipo assim, para os estudantes que nunca fizeram o processo, né? Checar aquela referência, tem as bases de dados, mas o Google é super simples nisso aí. Porque com o Google Escola, você verifica se aquele trabalho existe de forma concreta, né? Não foi invenção aí da IA. Vocês acham que pode correr o risco da gente ter estudantes ou jovens, não sei, exclusivamente dependentes desse uso? Com certeza, não só estudantes, jovens, profissionais. Podemos ter, não, já temos, né? Pois profissionais, assim, que ficam dependentes mesmo de que, eu não sei mais fazer sem isso, né? E é um cuidado, né? A gente não pode deixar a nossa expertise em torno disso. Tem uma frase também que eu acho legal, que a gente não deve construir casa no terreno dos outros, né? Então, é isso que se faz, às vezes. Tipo, se toda a minha expertise está lá, e eu não consigo fazer assim, eu estou construindo minha carreira, né, toda a minha produção, em torno de um terreno que não é meu. Porque amanhã a Open pode dizer, ei, vou investir em outra coisa que não tô afim. E aí, vai passar um dia sem fazer nada, 2 dias sem fazer nada. Então, assim, infelizmente existe. E é viciante, porque realmente é o nosso melhor funcionário, né? Eu chamo do meu assistente, é o meu melhor assistente. Porque produz muito rápido, né? Recebe feedback bem, se você corrige. Não, tá errado, chat. Ai, desculpa, Angélica, querida. Eu realmente errei. Então, assim, é bom de feedback. Então, é viciante, mas a gente tem que ter muito cuidado nisso para não tornar que o seu processo de trabalho seja realmente dependente. Então, é ferramenta. A gente tem que entender que é ferramenta. O processo de aprender, ele dá trabalho. O aluno tem que entender isso. Que para ele aprender, ele vai ter trabalho. Existe tempo, né? Dedicação. Ele precisa compreender que, independente de todas as milhões de ferramentas que ele tenha, ele ainda vai ter que se dedicar àquilo. E se ele passa o protagonismo só para a IA já sabe. Já tem acesso a milhões de dados. Agora, você é outra história, né? O que você está aprendendo dali é que tem que ser um ponto bem avaliado, né? O aluno tem que ser crítico no que ele realmente está aprendendo. Essa validação que vocês falam em relação ao que é gerado
na IA, eu posso ter em outra ferramenta como o Google, como você já colocou, Angélica. Eu vou lá, faço a minha pesquisa, digamos assim, na IA, e eu preciso validar aquilo. Como é que o aluno deve... Se for científico, é sempre importante ir para bases científicas, né? Se é uma coisa mais... a história de patos, eu criei lá no chat e quero conferir alguns dados. Ele pode inventar uma população que não é correta, uma data de aniversário que não é correta. E aí a gente consegue checar rapidamente no Google, sim, de maneira muito tranquila. E se é um processo mais técnico, aí é importante o especialista ter o olhar, né, de quem trabalha com aquilo para entender. Então, eu nunca vou poder produzir uma ferramenta médica, né, como a gente produz lá no curso de medicina, sem o suporte de quem entende daquilo. Só a Angélica, que é da computação, e o chat não é suficiente para construir uma ferramenta para uso médico. Eu preciso de médicos, eu preciso de todo o contexto que fundamente isso, que valide, que veja o quão... E a gente já teve, inclusive, vários cenários de... Inclusive, leiga, né, no contexto médico, assim, eu tenho um insight que eu achava que era... Meu Deus, eu agora tive uma ideia genial. E era extremamente fora da realidade para o que acontecia ali. Então, precisa sempre... E não é uma novidade. Tipo, a gente sempre precisou de especialistas para qualquer ação, né? Então, eu não faria um determinado cenário como esse sem ter um suporte de um jornalista, sem ter alguém. Então, é a mesma coisa. O chat é ferramenta. Ele é um impulsionador de tudo isso. Ele é para nos fornecer recurso de otimização, de ser mais rápido, de ser mais estratégico, mas nunca substituição, assim, nesse ponto. O curso de ADS, ele se moldou de alguma forma, teve que passar por alguma reformulação para começar a trabalhar também isso com os alunos? Em quesito de matriz, não. Porque assim, a nossa matriz era jovem, né? O curso é bem tem 5 anos, E a gente já tinha feito uma matriz muito mercadológica. Então, a gente já conversava com esse contexto todo de maneira inerente no cenário de conteúdo, assim, da própria matriz. Mas no quesito de avaliação, estratégia didática, reformulação das avaliações de como fazer a prova também. Se quem era em laboratório modificou algumas questões para que fosse diferente a maneira. Isso a gente precisa moldar. A gente tem um quadro de professores que é muito... está muito acostumado com a área da tecnologia. Então, a gente já lida muito com a aprendizagem das ferramentas e a IA é uma delas. Então, seja por pesquisa, por mercado de trabalho, enfim, a gente já estava vivenciando isso e aí a gente só transferiu alguns aprendizados, algumas recomendações para os alunos. Em termos mais da execução das aulas, dos projetos, enfim. Mas o curso... ele já tinha sido pensado, né, na visão mercadológica do desenvolvimento de software. E a mudança já faz muito parte pra gente, né? Então, eu tava lembrando hoje, quando tava me organizando para vir para cá, que não era podcast ainda, eu já pedia o seu podcast, mas não tinha ainda, era na rádio, quando tava voltando às aulas da pandemia. A gente recebeu o convite para ir para a rádio com a Arisângela e já era com esse tema. E olha que a gente nem sonhava que o ChatGPT teria o alcance que tem hoje, porque ele não tinha sido lançado ainda. Então, quando a gente falava sobre IA, era o quê? Aquela ideia da IA que vai estar conectada em alguma coisa. Ia ser embutida em alguns cenários assim, que a gente tem ainda. Ninguém pensava que ia ser de uso doméstico tão rapidamente, né? Que ia popularizar de estudantes a profissionais de maneira tão rápida. Então, foi realmente uma revolução. Só que isso pra gente já é comum, porque tipo, tem estudantes que se formaram em 2 anos atrás, quando foi a primeira turma, que aprendeu frameworks que já não são usados hoje. Então, muda muito rapidamente e a gente sempre destaca, aprenda a aprender. Porque a tecnologia... Você não se apaixone por uma linguagem, não. Se apaixone por programar, se apaixone por resolver o problema. Porque a linguagem que a gente está estudando hoje vai passar. Simplesmente... vai passar. Era exatamente mais ou menos nessa linha que eu ia perguntar a vocês sobre... antes, vocês... como era que vocês imaginavam que seria a inteligência artificial? Quando a gente dizia assim... no futuro, como será? E aí... já estando nesse futuro, eu pergunto, e no futuro?
Agora é esperar os humanoides, né? Não tão distante. O chat Como vai ficar físico. Como é que vocês acham que... Gente, eu tô aqui com o chat GPT. É um humanoide. Do nada. Olha, é muito desafiador, né, prever, assim, porque depende mais do que qualquer coisa do investimento de quem tem grana para fazer isso. Tipo, o ChatGPT é um investimento absurdo, né? Então, não é só até onde conseguimos chegar, é o quão rápido vão decidir pagar por isso. Um exemplo é o metaverso. A gente, na verdade, estava num foco sobre o metaverso. Os jogos estavam migrando para como é que vai ser o metaverso. Os próprios personagens, que hoje a gente tem muito avatar hoje em toda empresa, era pensando no metaverso. Porque o metaverso foi lançado, o Facebook mudou a temática para a Meta e ia lançar o metaverso como o grande boom daquele momento, assim. E, na verdade, rompeu tudo. Ei, metaverso, foi bom, legal, guarde aqui. Não chegou. É segura, não vai ser agora, não tem como ser agora, porque a gente vai investir em outra coisa. Então, depende muito mais disso. Mas, assim, o potencial de realmente substituir... Eu não vou falar sobre carreiras, porque isso é sempre muito desafiador e envolve muitas questões éticas. Mas substituir operações que são repetitivas é uma coisa, assim, que não é amanhã, não. Já estamos prontos. Falta só a questão social, ética, de definir como vai acontecer. Mas a gente já tem tecnologia suficiente para determinados processos que são só de repetição, quando a gente não precisar mais fazer, assim. Acho que eu vou sugerir até que a gente faça um outro podcast com o chat, né? A gente aqui pergunta e a gente interagindo na TV e aparece o chat GPT interagindo. Exatamente, já fica aí a dica. Viu, produção? A minha mãe é professora e ela sempre me pergunta algumas coisas, né? Porque eu também trabalho em formação de professor, mas, né, em casa a gente não tem paciência. Ela diz, Angélica, como é que eu poderia fazer tal coisa? Já perguntou isso ao chat GPT, mãe? Ela, minha filha, me diga, eu digo, pergunte a ele aí pra amanhã ver que a mãe precisa de autonomia. Eu trabalho com autonomia, com metodologia ativa. Pesquise pra ver. Porque, assim, é realmente trabalhar para que todo mundo tenha acesso. Mas assim, descartando os cenários de catástrofes, né? Porque, enfim, a IA existe, mas ela ainda precisa de uma infraestrutura. Então, em cenários complicados que a gente vive nesse mundo, né? Mas... é difícil. Eu acho que está quase impossível imaginar um retrocesso da vida humana sem inteligência artificial. Porque mesmo que algumas empresas percam força, né? Porque toda empresa tem altos e baixos. Uma sempre vai... A gente já tem muitas concorrentes e cada vez mais os modelos vão ficando mais avançados. Até onde a gente vai depende de dinheiro, de investimento, né? Também tem impacto ambiental nessa história. Mas a gente chegou num ponto de evolução tecnológica que é quase que uma nova era. Não tem como... vamos voltar a ser o que era antes sem o GPT. Não dá mais para imaginar esse cenário. Eu gostei de um texto que eu li que não era uma revolução tecnológica que a gente está vivendo, é uma revolução de mentalidade. Que a gente não vai... Inclusive, falava tanto sobre o professor também. Que a gente não está tirando o lugar do professor. A gente está dando tempo ao professor de volta. A gente está devolvendo o tempo ao professor. Porque agora ele não precisa passar mais... Desses exatamente, processos. ele não precisa passar tanto tempo fazendo todo aquele planejamento, registrando. Agora ele tem um assistente que consegue ajudá-lo para que seja mais rápido, mais otimizado, etc. E a gente está devolvendo tempo às pessoas. Eu achei interessante porque muitas novas profissões vão surgir. E aí, quando a gente... eu não vou precisar mais que Keila faça isso, porque agora o chat faz. Mas, Keila, eu vou precisar de quem analisa esses dados. Eu vou precisar de quem gere outra informação. Então, assim, a gente sempre... Gente vai ser sempre necessário. Então, é só realmente se adaptar para tudo isso. E um outro ponto interessante sobre esses dados é que não é nem recente. Foi em 2021 que o Google já disse que 65% das crianças que estavam na educação infantil iam trabalhar em carreiras que não existiam ainda. Então, assim, e aí, como é que eu estou preparando essas crianças? E não é recente, né? A própria IA não é recente. Desde 1950 já tinha pesquisas... Conceitos, livros, pesquisas para a evolução da IA. Esse uso mais doméstico, como Keila colocou, como a Angélica colocou, é o que, né, chega agora mais depois de 2023, eu acho. Chegou rápido. Essa popularização, enfim. Keila, você falou uma coisa que eu acho que também seria interessante pontuar, que o impacto ambiental que
que isso gera, porque quando a gente está aqui pesquisando, a gente não sabe na outra ponta dessa pesquisa o que é que está acontecendo, né? Qual é esse impacto ambiental? Explica para o pessoal. Falar de novo do GPT, né? Que é o mais popular, mas vamos utilizar como case. O que acontece? Para o modelo ser inteligente, ele precisa ficar retreinando. Esse retreinamento de dados exige servidores e energia. Como é que você mantém uma máquina funcionando? Com energia. E aí tem consumo de água, tem consumo de espaço físico mesmo, que aí vai ter que reservar áreas que eram destinadas a outras coisas, aí estão montando para containers de servidores. Inclusive no fundo do mar, né? Já tem várias iniciativas de teste para servidores embaixo submarinos. Agora, assim, será que teve pesquisas robustas, concretas? Para saber o impacto na vida marinha, tudo marinha, isso, né? Mas um dos pontos mais críticos é o fato da energia, o uso de energia para manter esses servidores ligados 24 horas, retreinando. Precisa de um processo de resfriamento também, né? Precisa. Consumo de água, de todos os... O que é necessário para fazer aquela máquina ficar funcionando. Porque é uma máquina física que vai esquentar, que vai precisar de controle de temperatura. Então, a IA, ela é um software, mas precisa do hardware lá para funcionar, para existir, né? Então, quando você for fazer sua pesquisa, né, quando você for utilizar o IA, você lembre aí desse impacto, dessa responsabilidade com o meio ambiente que precisa ter. E para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, qual conselho vocês dariam para os estudantes assim que estão começando a usar essa ferramenta? Que a Angélica já falou um pouquinho sobre como treinar, como transformá-lo em um agente, mas ainda é um ambiente que as pessoas meio que estão tateando. Toda informação é válida. Posso começar? Eu acho que vale a pena falar sobre ética, antes de tudo, né? A formação ética dos nossos profissionais aqui, de maneira geral, acho que cada vez mais assim, se torna crucial, assim, é importantíssimo que as pessoas entendam a linha ética que existe em tudo isso, né? E a apropriação desse uso é de realmente não ter medo, de você precisa se apropriar. Você não vai conseguir concorrer com um profissional que utiliza. Não consegue. Assim, a Angélica, não vou usar, eu acho feio. Eu tenho outro case. Eu tenho outro case também do familiar, que ele é do direito, e o direito tinha muito isso, né? De, não acho certo, vou construir lá a minha liminar, assim, eu mesmo, sozinho, não sei o quê. E eu sempre que encontrava, dizia, e aí, já começou? Já treinou? Hoje ele tem pago. Ele dizia assim, não, eu vou sentar com você depois e você vai me mostrar. No dia que eu mostrei realmente, assim, como era rápido e que continuava sendo um processo dele, porque na visão de muita gente, deixou de ser meu. Mas não é o que eu construí lá. Se eu construir, né, fundamentando, continua sendo meu. Quando ele percebeu que era dono do processo ainda, assim, daquele texto que conduzia, e agora é muito mais produtivo. Consciência limpa, né? É muito mais produtivo, assim. Eu sou uma evangelizadora nesse sentido. Mas é importante se apropriar, assim. Estudante, professor, profissionais de maneira geral. Não adianta ter medo, não adianta ter preconceito. Já chegou, já está aqui, já é usado. Já é, de fato, um material competitivo. Já é um diferencial, assim. Agora, isso dispensa que a Angélica saiba fazer? Não. Isso dispensa que eu seja ética, que eu conduza a maneira... Também não. Então, assim, exige a formação profissional, exige que você, que é profissional de educação física, de nutrição, que você estude, se dedique, construa o teu perfil. E aí, aquilo é uma ferramenta. Acho que não tem resumo melhor do que destacar que é uma ferramenta. Então, ele vai me dar suporte para fazer o que eu preciso. É engraçado colocar isso dentro da tecnologia, porque há acho que 2 episódios atrás, quem esteve aqui com a gente foi o professor Ailton Targino, que é exatamente do Laboratório de Habilidades de egresso de nosso, medicina, inclusive. Egresso e ADS, a gente comentou sobre isso também. É enfermeiro, mas se formou lá com a gente depois. E a gente falando sobre o uso da tecnologia também na formação médica, né, que os alunos têm robôs para
manequins para fazerem Nas as diretrizes práticas, curriculares enfim. do MEC, a telemedicina foi reforçada, o uso de tecnologia no contexto da formação médica foi reforçado. Por quê? Qual é o médico que não vai usar a tecnologia quando estiver no ambiente profissional? Né? E aí, exatamente, a gente colocou isso. A importância da tecnologia nesse processo, mas também a importância do profissional, ele ter esse autoconhecimento, essa autoconfiança e se eu não tenho a tecnologia, como é que eu vou fazer? Se eu só tenho aqui o meu receituário e a minha caneta e um esteto aqui no... Como é que eu vou fazer? Vai dar conta. Né? Então, é exatamente isso que a Angélica está colocando. Se vocês lembrarem, antes tinha até uma piada interna de professores, que era o professor do Data Show, né? Que dizia assim, se não ligar Data Show, eu não dou aula. Então, agora vai virar o profissional sem chat GPT, que não dá aula. E outro dado interessante é que se a gente lembrar, historicamente, tipo, 5 anos atrás, a gente ia para uma consulta e via o médico pesquisando, a gente dizia, esse médico não sabe de nada, não sentia confiança. E agora é meio que o contrário. Se você vê ele assim, sem nada, dizendo assim, então toma um dipirona, com base em que esse homem vai me dar tomar um dipirona? Ele tem certeza disso. Então, agora a gente quer que ele confirme, que ele converse e tal. Então, é interessante a mudança de mentalidade também que as pessoas vão ter de maneira geral. Assim... Primeiro que a intenção de aprender é muito individual, né? Você querer aprender algo é unicamente um sentimento seu. A gente precisa, enquanto professores, né? Tentar fazer o aluno ver a importância de usar aquela ferramenta, a IA, como recurso para potencializar o aprendizado dele. Né? Que ele ainda vai ter que fazer... Ele vai ter que revisar aquele texto que está sendo produzido, vai ter que buscar estratégias para melhorar aquela pesquisa, mas ele é o protagonista. Quem tem que aprender é ele. O ChatGPT já acessa milhões já sabe, né? A gente já pode definir que ele já sabe. Mas quem tem que aprender é o aluno. E aí, independente do nível de estudo, tá? Pode ser do fundamental, do médio, superior, pós-graduação. Enfim, é sempre... Você tem que entender que você é o protagonista do aprendizado. Aquilo é seu recurso. Quem tem que aprender é você. Sim. Entenderam, né? Um recado aqui de Angélica e de Keila. Gente, eu vou agradecer a vocês aqui a presença. Muito bom conversar sobre esse assunto. Que geralmente eu digo aqui, sempre dá pano pra manga para vários outros episódios. Mas já temos um convidado, né? ChatGPT no próximo. Mas se você quer saber mais assuntos sobre tecnologia, se gosta disso, tem o Dev, que é o podcast... É o DevFlow, que é o podcast do curso de ADS, tá no Spotify, tá também no YouTube. É só acompanhar. E acompanha também os outros conteúdos que nós temos por aí. Valeu, meninas. Valeu pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.